Boa noite, pessoal. Vou precisar que me desculpem, uma gripe. E eu tô bem, até surda eu tô, né? Com a minha gripe que pegou forte aqui. Muito bem. Fomos convidados à abertura deste mês da família, né? Com muita alegria, agradecemos a equipe desta casa a quem temos no nosso coração. Né? Então, um abraço fraterno em cada um de vocês que estão aí, que a gente pode tornar o físico após aqui a nossa fala. Né? Então, trouxemos aqui só uns lembretezinhos e para a gente ter um roteiro para conversar um pouquinho sobre hoje. Até porque o tema que nos foi pedido é que o melhor é viver em família. E nos coube assim, desafiar um pouquinho esta fala, porque há momentos em nossa vida que a gente assim, o melhor era não ter família. Baseado na família, que muitas vezes a gente tem momentos nela, né? Que o que dá vontade de fazer mesmo é de sumir da família. E tem gente que efetiva isso, né? Temos conhecimento de pais que quando o filho nasce, não no modelo que ele queria, todo inteirinho, né? Faltando algumas pecinhas, ele, no decorrer do sacrifício que isso leva e a renúncia, deixa a mãe sozinha, porque não era esse o filho que ele queria, né? Às vezes, na caminhada, a família vai descobrindo, o casal de cônjuges, que os sonhos planejados ou na êxtase das paixões idealizadas também não estão ficando conforme, então a gente também se abandona o projeto família. Né? Há entre nós também aqueles que, pela volúpia das paixões, gostamos do nosso encontro físico e carnal, mas quando disso gera uma vida no útero, muitas vezes desistimos da família e, atropelando todo o processo da lei divina, a gente recusa que a família se dê continuidade e muitas vezes efetuamos o aborto. Né? Então, o melhor é viver em família. Mas não é o melhor, porque o melhor de viver em família é a família da propaganda, do horário nobre da televisão. Nem tampouco aquela família que a gente visualiza sempre a do outro, a do amigo, a do irmão, a do primo, a do tio, ao do irmão mais bem sucedido na sua economia, ou ao irmão ou à irmã que tem um casamento mais harmônico, ou o irmão e a irmã que tem os filhos que foram mais bem sucedidos na escola, nas escolhas, na beleza, na inteligência. E assim a gente vai querendo montar que o melhor de viver em família é só quando essa família segue um protótipo da perfeição, da fragilidade humana. Né? Então, nós vamos ver no livro que vocês têm aí na exposição, Constelação Familiar, de Divaldo Pereira Franco, né? Em que na sua já introdução aqui, nós vamos relembrar justamente a pergunta do Livro dos Espíritos, a 775, e o Livro dos Espíritos é um dos livros que vocês estudam hoje aqui, na primeira parte dos trabalhos, né? Então, já vocês vão chegar nessa pergunta também, aonde pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos espíritos é muito simples, objetiva, no entanto, forte. Uma recrudescência do egoísmo. Não ter família é pegar o egoísmo, plantar no vaso, fazer com que ele dê bastante força nas suas raízes, mudar o egoísmo para o jardim da família, montar com bastante elementos que dê sustentação à árvore do egoísmo, e esse egoísmo cresce de forma tão robusta que suas raízes dilaceram toda a base daquilo que seria a família, ou seja, pega toda a parte ali do alicerce familiar e detona. É isso que os espíritos estão dizendo. A gente dá tanta ênfase para o egoísmo
que a família recebe todo o sofrimento que todos nós já temos algum conhecimento. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, vai dizer assim, que há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Quando é que isso veio ao conhecimento de nós? Desde sempre, porque Jesus já falava, né? Mas quando é que a gente ficou mais lúcido? Quando é que nós removemos um pouco mais a cortina da nossa ignorância? Quando é que nós dilatamos mais os olhos e os ouvidos da nossa alma? Quando, através do advento do Espiritismo, nesta mesma obra, o Evangelho segundo os Espíritos Superiores, onde Allan Kardec cataloga as falas do Cristo no Novo Testamento, muito especialmente, e os Espíritos Superiores vão dar, junto com Kardec, em vários momentos, a sustentabilidade de uma clareza do que falava Jesus, removendo o véu daquilo que antes nós não entenderíamos, tanto quanto entendemos já aos dias de hoje. Então, o que a gente sabe? Que essas diferenças, tal qual essas letrinhas, vocês viram que eu estou criativa, né? Então, assim, é só para a gente ver que tem família de tudo que é jeito. Podia botar foto de família. Família de negro, família de pobre, família de branco, família que tem um monte de família, família que não tem todo mundo de família, família de jovens, família de mais velhos. E assim, a gente tem vários tipos de família. Mas a família tem uma essência que vai além do protótipo que a gente monta, o pai, a mãe, os filhos, o vô e a avó, o tio, o padrinho, o nono. Família é o laço da união dos espíritos. Por isso que o Evangelho vai dizer para nós, para serenar inclusive o nosso coração, por conta dessa ânsia que a gente tem das sensações e das paixões e de um modelo ideal da família bonita, rica, inteligente, sabida, confortável, tudo muito corretinho. E quando a nossa destoa, e quando de verdade invadimos as emoções desses também, que são bonitos, inteligentes, ricos, a gente vai ver que isso é só uma situação. Porque quando se trata de família, não é das coisas que as famílias têm ou não têm. Família é o que se é e o que se falta construir em si e no grupo que estamos. Porque vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, que existe a necessidade da reencarnação. E em algum momento a gente vai entender que nós temos, no mínimo, 3 dimensões para a nossa reencarnação. Hoje, eu e você que estamos aqui, reencarnamos por conta de questões pessoais, individuais, coisas que nós fizemos e temos que dar conta. Nós estamos reencarnados num grupo, onde esse grupo tem compromisso com a lei divina. E quis Deus, não me pergunte por quê, mas quis Deus que esse grupo formasse família. E esse grupo, sintonizado pelos seus compromissos, pela sua sintonia vibratória, de aptidões, de falências ou de conquistas, reúne-se novamente numa caminhada com compromissos. O grupo. Não bastasse a dimensão da família individual, eu tenho uma dimensão coletiva, que eu também tenho endividamentos e possibilidade para evolução, porque Deus se utiliza de tudo em nós, de todas as coisas, de todas as relações, de todas as possibilidades, e nunca só para mim, é para tudo quanto eu faço parte, e todos nós fazemos uma grande parte uns dos outros.
Nenhum de nós está aqui hoje que não precisou que o caminhão do lixo passasse para recolher o seu lixo. E irmãos nossos estavam nessa coleta. Alguns de nós hoje necessitou do médico do posto de saúde. Alguns de nós hoje precisou do hortifruti granjeiro. Alguns de nós precisamos do padeiro. Alguns de nós precisamos da professora, do professor. Alguns de nós precisamos do vizinho. Alguém de nós precisou da avó e do vô. E todos nós, sem exceção, tivemos necessidade do nosso espírito guardião. E todos nós, sem exceção, tivemos necessidade do amparo do mundo invisível, nas suas diversas atuações. Então, o que nós somos? Diversas famílias, não é uma só. Mas o Evangelho vai dizer para nós, então, tal qual lá no livro Constelação Familiar, é este, tá? Mas a gente aqui, até nessas frasezinhas poucas que eu peguei para nós levarmos de roteiro, é esse SOS Família de Joana de Ângeles e Espíritos Diversos, tá? Que são as frases que a gente vai olhar agora. Então, o melhor é viver em família? Sim. O melhor é viver em família e em todas as nossas circunstâncias nós temos um tipo de família. Vou contar uma historinha bem rapidinho. Estava eu vindo de ônibus, que experiência digna. E aí, quando sobe uma turma lá em Capão, depois da rodoviária, mas uma turma faceira, uma turma bem conhecida já do motorista, e brincando com ele, porque ele atrasou, porque não sei o que, mas tudo brincadeira mesmo, legal assim. Aquela coisa da fraternidade, né? Que a gente vive na sociedade com as pessoas que a gente quer bem. Quando desceram aqui por Aguapé, por perto, né? Morro Alto, senti o afeto daquelas pessoas com o motorista de ônibus. E ele com elas. Desejando bom descanso depois do dia do trabalho. Rindo. Era um abraço invisível fraternal. Isso é família. Então o que eu e tu estamos vivendo na nossa família biológica, na nossa família Pereira, Silva, Oliveira, Chefe, o que nós estamos vivenciando? Um núcleo que tem uma finalidade. E essa finalidade vai muito além do nosso orgulho de ser da família XYZ. Vai muito além da gente ter orgulho, porque na nossa família tem um médico, na nossa família tem um juiz. Não, mas na nossa família tem um gari, na nossa família tem um homossexual, na minha família tem um ex-presidiário. Qual é o problema? Então é a gente entender que na nossa família, o que nós temos é uma oficina de trabalho. E aí, deixa eu pegar a flechinha aqui, né? A Joana de Ângeles vai dizer que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz do futuro. E aí me ocorreu de pensar, pensa na tua família, no momento de dor, e foi a dor, e tiramos lição da dor, e choramos com a dor, e nos confraternizamos na dor, porque nos reunimos, se não todos, por algum momento, alguns. Há momentos em que papai, mamãe fica doente, os filhos todos ficam na volta. Às vezes um que outro se rebela, não é tão chegado. Tudo isso é da programação daquela família. Porque por ser exatamente isso, laboratório de experiência, nem todo mundo, toda hora quer estar no tubo de ensaio para aquela experiência. Pese que a gente more na família, tenha sobrenome da família, tenha nascido no útero daquela família, há momento, nós temos o livre-arbítrio, aprendemos.
E é da nossa semeadura. Por isso mesmo, eu e tu, em algumas circunstâncias, não estamos nada mais, nada menos do que colhendo o que semeamos. Por isso mesmo, a grande tarefa da convivência na família de hoje, com as vitórias ou com as derrotas temporárias, é para que a gente sobrepuje tudo isso. Faça da experiência o engrandecimento da nossa alma. Se o nosso filho não é tudo que a gente achava ou queria que fosse, talvez a pergunta fosse: e será que o que eu queria era o que era bom? E o que eu faço com a escolha do meu filho e onde eu fico com ele? Porque o Evangelho já vai dizer para nós qual é a missão dos pais: conduzir o seu filho a Deus. A minha mãe fez isso, eu fiz isso com a minha filha está fazendo isso com o meu neto. E a pergunta que não quer calar é: e a gente está fazendo isso com os filhos da gente? De verdade? Conduzir o nosso filho a Deus não necessariamente é botar ele na igreja, mas é dever nosso, não é coisa do Espiritismo. É lei de Deus. A nossa missão, o empréstimo que Deus fez para mim, como mãe, para você, como pai, é que os filhos que você tem, você conduza a Deus. Mas meu filho é ateu. Ele é ateu do Deus que mostraram para ele. Não do Deus Pai Todo-Poderoso, justiça, amor e bondade. E conduzir o nosso filho a Deus é vivenciar a lei de Deus. Não é incomum nós falarmos entre nós que mais do que as palavras é o exemplo, muito especialmente em família, que a gente pode falar, discursar, fazer um monte de conversas, né? Mas se o nosso exemplo não acompanhar, qual que seja a conversa, não vai render. Não rende. Ainda mais com esse povo de hoje. Vocês viram aqui, gurizada, né? É exemplo. É a sustentação moral que a gente dá para a caminhada. Então, segundo Joana de Ângeles e tantos outros, né? A família é esse laboratório antes de tudo. E que sim, ela está dizendo, ora a gente vai ter felicidade, ora a gente vai ter dor. E se nós pesquisamos todas as famílias que fazem parte das nossas convivências, não há uma que não haja uma situação de dificuldades, de desafios, algumas tão dolorosas que a gente se diz assim, acho que se fosse comigo eu não aguentava. Não aguentava. Não aguentava ser a mãe de um presidiário. Não aguentava ser a mãe de um filho aidético. Não aguentava ser a mãe de um filho assassino. Não aguentava ser filho de um pai traficante. Então a pergunta que talvez seja bom não cale é: se a nossa família não se estende a situações tão dolorosas, mas que existe, porque tudo que existe no vizinho pode um dia morar na nossa casa. Tudo que acontece com um ser humano pode acontecer com qualquer outro na face da terra. Muito especialmente, nós sabemos, as violências do dia de hoje, os desencantos do dia de hoje. Não é incomum nós vermos pessoas que a gente não imaginaria que aquela pessoa teria uma depressão, uma síndrome de pânico. Para a gente entender o quão frágeis nós somos. E nunca tirar pedra no telhado do vizinho, porque todos nós temos telhado de vidro. Nossas emoções são frágeis, nossa história moral é frágil. Recém
a gente está querendo assumir, ficar do lado de Jesus e não largar. Porque se nós tivéssemos sido dos primeiros cristãos que não abjuraram a Jesus e foram comidos pelos leões, certamente nós já estaríamos um pouco mais à frente. Então agora a gente está deixando. E agora, os leões não são mais os das arenas romanas. É esse leão. O leão do vazio existencial. Que se a gente não buscar preencher, podemos nos atormentar com a desistência da vida. O leão da discórdia e da violência em família, aonde a gente não suporta olhar para o inimigo no corpo de uma mãe hoje, olhar para o inimigo no corpo de um pai hoje, olhar para o inimigo no corpo de um filho hoje, e não suportar a ponto de acabar com a vida do pai, com a vida da mãe, ou com a vida do filho. Então, a nossa família, ela se alterna entre a felicidade e entre a dor, programando a paz do futuro. O que é a paz do futuro? Nós aprendemos com a doutrina espírita que na oficina da família nós estamos resgatando e aprimorando o nosso espírito. Resgatando aquilo que a gente se equivocou e construindo o que a gente ainda não sabia. Não sabia fazer isso ainda direito. Então, estamos trabalhando essas duas nuances da nossa personalidade espiritual de luz que seremos. Então, baseado nisso, nós vamos programando a paz. Aonde há paz, não há inimizades mais. Aonde há paz, o perdão foi pleno. Aonde há paz, há amor. Então, nessa família que eu estou, nessa família que você está, nós estamos programando o nosso futuro de paz. Então, ainda não é de paz absoluta. Vai dizer Joana também, neste mesmo livro aqui, que a vida é incessante. E eu gostei de um voto aqui, eu acho que eu vou ganhar ele hoje, eu estou sonhando. Mas disseram que não é para dar, eu estou sofrendo. A vida é incessante. E a família carnal são experiências transitórias, em programação que objetiva a família universal. Então essa família que eu e tu temos, carnal, que a gente saiu do útero da mamãe, que a gente tem o vô, a avó, o tio, que tem todo mundo, cunhado, sogra, né? Essa família são experiências transitórias. Que a gente, nesta experiência, tem que aproveitar o máximo. Desse grupo familiar, um número a gente já ama. É bom demais estar junto. A gente se protege, a gente se ampara, a gente se suporta com firmeza, a gente não deixa sozinho, a gente não abandona por mais terrível que a pessoa seja. Porque a gente ama. E o povo ama a gente também. Mas tem uns que parecem estranhos. Tem uns que tão estranhos parecem são, que a gente é mais irmão de um amigo. É mais irmão de um patrão. É mais irmão de um colega da igreja, da sociedade, do esporte. Às vezes eu queria gostar da minha irmã do jeito que eu gosto da minha amiga. Não consigo. Porque nós somos laços para a experiência transitória. Porque há a família carnal e há a família espiritual. Família espiritual não é aquela que a gente só vive lá no mundo espiritual. Família espiritual é aquela família que a gente já se perdoou nas caminhadas, já se amou, já se conquistou, já sabe o quanto um é valoroso para o outro. A gente nunca mais vai se separar. A gente só não vai morar na mesma casa toda a vida, porque a gente tem mais o que fazer. Uma hora um vai estar no planeta Terra, o outro no Júpiter, o outro em outro lugar,
E um momento qualquer desses aí, a gente sintoniza. Mas a gente já se ama tanto, 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 tanto. É assim. Tem uns que aqui já é assim. Mas por hora, aqui, a gente precisa se reconquistar com essa turma que está com a gente. Às vezes a sogra é difícil, a nora complicada, o genro atrapalhado, o filho esquecido. Esquecido do quê, Nilson? Esquecido de amar. Porque às vezes a gente esquece que é para amar. E aí, família universal, porque nós precisamos construir cada vez mais isso. A gente ganhou um tantinho assim de gente, pra gente gostar, querer bem, visitar, dar aniversário, churrasquinho, vez que outro, né? Da gente se reunir, da gente ir em velório, da gente ir no hospital, da gente ir na festa de aniversário, da gente ir no berçário ver que nasceu, da gente ir na visita disso, nos 60 anos de casado, pra gente ir fazer essas coisas tudo. E vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo, de tanto jeito que a gente vai aumentando. Daqui a pouco a gente começa a gostar da família dos amigos, da família do pessoal do Círculo da Luz, da família de Osório. A gente começa a gostar mais e ampliar, porque nós estamos aprendendo a amar a família universal. Aonde a gente também vai se preocupar com aqueles que passam fome, com aqueles que são violentados, com aqueles que andam morrendo na beira dos mares para poder transportar-se de um continente para o outro, para tentar salvar a sua vida, nosso irmão. Para chorar com aquela mãe que o filho foi roubado para ser prostituído nos comércios clandestinos de corpos de homens e de mulheres. Que as criaturas têm mãe. Essa é família universal. Por isso que momentos há que a gente está bem, mas o nosso sentimento está melancólico, porque nós nos ligamos fluidicamente com a família universal. E enquanto houver uma lágrima na terra, não dá para ser feliz absoluto. Por isso que a felicidade absoluta não é na terra. A vida em família é a oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada. É a última. Para a gente encerrar, então. Então, meus irmãos, eu tenho família enorme, um monte de irmão, é uma penca, né? Mas tem família pequenininha. Mas tem família que pensa que não é família, né? O que esses espíritos superiores que nos governam, que nos amparam, tipo Joana de Ângeles, tipo Emmanuel, tipo Eurípides, tipo Divaldo, tipo Haroldo, tipo Alberto Almeida, tipo Felipe, tipo eu, tipo Tânia, tipo tu, todos nós que já dissemos assim, eu estou com a bandeira de Jesus aqui, vamos junto. A bandeira de Jesus pressupõe, tal qual ele próprio testemunhou para nós, Calvário. Mas não porque a terra é um vale de lágrimas e sofrimento. Ele mesmo mostrou em algum momento da sua ida do Calvário que ele precisou de ajuda para alguém levantar a cruz dele. Ele mesmo demonstrou que para sair do desencarne violento que sofreu da terra, ele colocou do lado dele, não foi 2 anjos da igreja, foram 2 bandidos. Ele colocou para nós que toda vez que ele acalentou um coração sofrido, ele não pegou o sofrimento para ele, mas ele amou indistintamente. E não abandonou. Então, não é para tu pegar o sofrimento do teu filho, do teu irmão, do teu genro, do teu cunhado, mas é para você não deixar sozinho nunca. Mas é para você não abandonar. Mas se não conseguir ficar perto, é orar. É colocar no teu evangelho no lar.
é salvar. E salvar é ficar junto. Porque todos nós, tal qual os nossos irmãos que estão atravessando oceanos para continentes diferentes, porque expulsos foram da sua terra, nós também estamos sendo expulsos da nossa terra. Da terra que a gente construiu as nossas paixões. Mas diferentes, nós estamos sendo convidados a não afundar no barco, a remar até o último instante, a nos juntarmos uns aos outros, a não desistir, a estarmos interligados entre o céu e a terra, ou seja, entre os encarnados e os desencarnados. Nós temos o Evangelho no lar na nossa casa, para dirigir a prece aos nossos desencarnados. Quem garante que o teu desencarnado familiar já está em um paraíso, um jardim, só escutando harpas paraguaias e barulhinho de cascata? Será não está com culpas? Será não está com saudades? Será não tem apegos que você desconhecia? E será que eu e você, quando desencarnar, não vamos precisar de muita prece dos irmãos que aqui ficam? Porque tem dores ocultas nossas que ninguém sabe. Mesmo da nossa família. Então, o grande convite da noite de hoje é justamente esse que Jonathan Angeles faz. Porque viver em família é muito especialmente não descuidar e não malbaratar nada que aconteça da nossa família. Que a gente busque a solução do que é possível. E o que não é possível, que a gente entregue a Deus. Porque a Deus pertence. Que a gente tenha coragem. A coragem moral de aguentar firme. E quando for desafio desse tanto, que a gente lembre dos cristãos na arena dos leões. Porque esse é o nosso leão. E é a hora da gente não abjurar ao testemunho. Porque depois do testemunho vivenciado, nós vamos viver a paz e a liberdade de quem cumpriu com a sua tarefa. Seja como mais velho ou mais novo, mais saudável ou mais doente, mais rico ou mais pobre, com muito irmão ou com pouco irmão, com pai e mãe junto ou com pai e mãe separado, sem nunca ter visto pai nem visto mãe, ou tendo pai e mãe desde o dia de sempre e tendo tanto chamego a vida inteira. Que Deus nos abençoe e que a gente abençoe todos os dias a bela família que a gente tem, bem desse jeitinho. Que assim seja.